Voltamos e hoje estamos alertando sobre os sinais, prevenção e tratamento do câncer de mama. Eu gostaria de saber, temos aqui um ginecologista, uma mastologista, quando procurar cada profissional e qual a importância de vocês trabalharem de forma integrada? Doutora. O mastologista é o médico das mamas. Então, de um modo geral, a gente recomenda que as mulheres procurem um mastologista sempre que tiverem alguma dúvida, mesmo que não seja nódulo, não seja nada, ou que tiverem um histórico familiar de câncer. Então, quando há alguma dúvida ou com histórico familiar, é importante procurar. Isso independente de ter ido ou não ao ginecologista. E enfatizando que mesmo que a paciente tenha um mastologista, cabe ao médico ainda manter esse controle. Imagina se ela tem um controle anual com o mastologista e um controle anual com o ginecologista. Ela pode, de certa forma, ser examinada a cada 6 meses, do ponto de vista mamário. Então, eu tenho um pouco mais de chance de definir alguma alteração e assegurar ela que ela está sendo olhada da melhor maneira possível. E uma paciente que é diagnosticada com câncer, é preciso fazer a cirurgia, às vezes, uma cirurgia radical, uma mastectomia. Depois, ela fica com essa dúvida, devo voltar ao ginecologista, fico só no mastologista? Existe isso? Muitas pacientes acabam deixando de ir no ginecologista. Então, na minha prática, eu geralmente pergunto a essas pacientes, você tem ido ao ginecologista? Porque elas ficam muito preocupadas com a mama, já que tiveram um câncer, por exemplo, de mama, e deixam de ir. E alguns medicamentos, alguns tratamentos que são usados no tratamento do câncer de mama, pode interferir na parte ginecológica, pode interferir na sexualidade. E isso o ginecologista, ondas de calor, vários sintomas que a mulher tem, o ginecologista que vai acabar tratando. Então, às vezes a pessoa faz a queixa para a gente, fala, procura o ginecologista. Não pode deixar de procurá-lo, mesmo que tenha um acompanhamento regular com o mastologista. O que a gente percebe é que uma questão de comodidade, elas vão tentar ter apenas um profissional que possa cuidar da questão da saúde da mulher. E uma vez que ela vai no mastologista, a gente sabe que grande parte dos mastologistas são ginecologistas e que, eventualmente, eles poderiam estar cuidando tudo. A questão é ver se aquele mastologista que atendeu do ponto de vista mastológico vai ter condições de estar dando seguimento ou ter interesse de estar dando seguimento, assim como o ginecologista de estar dando continuidade também. Mas essa interação ela é importante, né? Por exemplo, se eu uso uma medicação após o tratamento de câncer, eu posso estimular algumas alterações, por exemplo, a títulos uterinos, sangramento, e isso tem que ser monitorizado. Isso às vezes tem que ser visualizado através de exames. Então, esse acompanhamento, essa conversa é muito importante. Eu imagino, então, que se não há essa consciência de manter o contato, manter as consultas nos dois profissionais, imagino que o trabalho de forma integrada também de mastologista e ginecologista seja dificultado nesse momento, né? Com certeza. O que eu percebo hoje é que tem muito avanço. Na ginecologia a gente tem avanço, mesmo eu mexendo muito mais com a parte cirúrgica, que tem muito avanço também, a mastologia ela tem avançado muito, ela tem avançado com muitas novidades, muitos tratamentos. Então, esse acompanhamento, essa prevenção, ela é importante. Acho que hoje, a partir de uma determinada idade, 40 anos talvez, seria uma sugestão minha, de que como ela tem que fazer mamografia, ela tem que ter um controle maior daquela mama, ela possa já estar sendo engajada em procurar o mastologista em conjunto com o ginecologista. Vocês comentaram no primeiro bloco a questão dos casos de câncer que podem ser evitados, nós comentamos, na verdade, ser evitados com a adoção de hábitos mais saudáveis, que seria a prática da atividade física, alimentação saudável, o peso corporal adequado, evitar o consumo de álcool, a amamentação e os hormônios sintéticos. Doutora, eu gostaria de saber, então, hormônios sintéticos, existe uma polêmica, não é simplesmente evitar, existe uma especificação para cada caso. Isso. Hoje em dia a medicina é individualizada. O que a gente fala é que o hormônio ele pode aumentar o risco, em alguns casos, de câncer de mama, ou pode aumentar o crescimento de um câncer existente e que ainda não foi visível nos exames de imagem. Como cada caso é um caso, se a pessoa no climatério, por exemplo, precisa de uma reposição hormonal ou precisa de fazer uma terapia hormonal,
porque está com muita onda de calor, vagina ressecada, insônia e está com uma qualidade ruim de vida por isso, a gente pesa risco e benefício. Então, muitas vezes a paciente vem ao consultório do mastologista para saber, será que eu posso fazer uso de hormônio? Será que eu posso fazer uma reposição hormonal? E a gente avaliando, ela não tendo nada que, pelo ponto de vista da mastologia, pareça que ela esteja com uma doença no momento, geralmente a gente libera. Mesmo aquelas pacientes que têm um risco aumentado por uma história familiar, caso elas estejam tendo muitos sintomas do ponto de vista climatério. Além disso, as mulheres que fazem uso de anticoncepcional hormonal, alguns anticoncepcionais com uso a longo prazo, por mais de 10 anos, principalmente quando a pessoa começa a usar muito jovem, podem aumentar o risco de câncer de mama no futuro. E essas pessoas, elas estão usando anticoncepcional por algum motivo, ou para evitar filho, ou por alteração hormonal, e isso, mesma coisa, você pesa risco e benefício. Então, assim, aumenta um pouco o risco de câncer de mama? Pode aumentar, mas se o benefício é maior do que o risco, a pessoa pode fazer o uso. Então, a gente faz essa liberação, por assim dizer, mas devolve ao ginecologista, porque é ele que vai prescrever a medicação e acompanhar. Ver não só do ponto de vista da mama, se teve alteração, mas se teve alteração cardiovascular, se teve alteração de vasos, de membros inferiores, se teve algum sintoma que possa ser causado por aquele hormônio que foi prescrito. As pacientes têm alguma resistência? Isso é relativo. Acho que ela foi muito feliz na questão de individualizar, de ter bom senso. A gente sabe que o câncer ele tem a sua iniciação, promoção, disseminação. O hormônio não vai fazer a iniciação dele, mas ele pode ajudar na promoção e disseminação. E tudo é risco-benefício. Eu costumo falar com as pacientes que você precisa ver o que você quer, o que você pode, o que você consegue. Eventualmente ela não quer, eu não tenho que insistir nem exigir que ela faça determinado tratamento. Mas eventualmente ela precisa. Então, ela não quer, mas ela precisa evitar neném de certa forma, tratar determinada doença ginecológica, então ela precisa de usar medicação. E quando você coloca medicação sintética, fica um pouco no ar. É que hoje a gente tem opções, e muitas opções, de ter medicações que são presentes na natureza, que a gente fala em bioidênticas e que talvez tenham um pouquinho menos de dano do que aquelas que são produzidas, que foram desenvolvidas. Então, a gente tem hoje como selecionar para aquelas pacientes dosagens diferentes de medicação, dosagens diferentes de hormônio, hormônios diferentes e quantificar isso em função do risco, do benefício. E o mais importante é que, às vezes, se eu for ver a questão história familiar para câncer de mama, geralmente elas têm uma tendência de ter câncer de ovário. E aí, muitas vezes, tem algumas síndromes genéticas com câncer de intestino. E aí, eu vou cair num contrassenso, porque depois de 10 anos usando pílula, eu posso aumentar o câncer de mama. Mas eu, sem dúvida nenhuma, protejo com o câncer de útero e de ovário. Então, muitas vezes, a gente tem um aumento ali e um ganho aqui, e é essa balança que vai definir aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho que fazer. Mas se aquela paciente tem uma cancerofobia, um medo, isso já, por si só, já seria uma contraindicação ao estímulo desse tipo de medicação. A gente tem outras formas, por exemplo, para poder estar estimulando. Do ponto de vista ginecológico hoje, não é fácil a gente conseguir no SUS, mas a gente consegue hoje um DIU medicado de hormônio que consegue, nos trabalhos mais atuais, mostrar ausência de dano mamário, com proteção a todas essas outras coisas, com qualidade de vida e assim por diante. Então, a gente tem artifícios e a gente consegue dar o que a paciente precisa, sem atrapalhar o que o mastologista tem que olhar. Entre esses itens de prevenção, eu citei a amamentação, mas não significa que quem não amamenta, doutora, quem não amamenta está exposto a um risco, né, de câncer de mama. A amamentação, ela tem um benefício, ela é tempo dependente, ou seja, quanto mais amamenta, menos risco teria, mas não vai prevenir totalmente. Então, não é aquela pessoa que amamenta muito, vai dizer, mas eu amamentei muito, estou com câncer. Isso é possível, né? Ou aquela pessoa que nunca amamentou e nunca teve filhos, às vezes também não vai ter câncer. No nosso contexto atual, que ela colocou no início, a gente tem uma janela onde a mulher é muito bombardeada pelo estrogênio. E o contexto mais importante hoje, talvez, seja a questão da mulher cada vez ter filho mais tarde. Sim. E cada vez ter menos filho. Muito mais do que se ela amamentou aquele filho único que ela teve ou não. Porque antigamente as mulheres tinham 3, 4, 5 filhos.
Hoje a mulher vai ter 1, 2 filhos, se muito, começando após os 35 anos. Isso não só protege, esse fato de retardar a gestação, não só não protege contra o câncer de mama, como pode predispor a outros problemas ginecológicos. Então essa informação também é importante, porque isso é algo que acontece e é a realidade no dia de hoje. Sim. Tem a questão dos sinais. Nós comentamos no primeiro bloco dessa questão do diagnóstico tardio, mas eu gostaria de compartilhar alguns sinais, alguns sintomas, né, da doença, para a gente conversar um pouco a respeito. Caroço fixo e geralmente sem dor. Normalmente a mulher não sente dor quando é um nódulo, quando é um tumor, né? O câncer de mama geralmente não dói. Estima-se que mais ou menos até uns 17%, até não tão pouco assim, dos cânceres acabam tendo dor. Mas a dor não é o sintoma, a dor não é o sinal de câncer. A dor, maior parte das vezes, ela ou é hormonal, né, pelo próprio ciclo menstrual, pelos hormônios que a pessoa tem, ou grande parte é por causa da parede torácica, é da musculatura, é da mama que pesa, e isso às vezes faz até a pessoa procurar o médico. Às vezes ela vai por causa de uma dor porque está preocupada, eu até, assim, a gente questiona bastante. A pessoa vai por causa de uma dor e não vai por causa de um nódulo. Então, às vezes a pessoa tem um nódulo e fica com medo de ser câncer e não vai, e quando tem uma dor, procura o médico. Eu brinco com as pacientes. Elas falam assim, doutora, eu estou com dor. Aí eu vim procurar a senhora. Eu falei assim, essa dor, pelo menos para isso está servindo, para vir me procurar e para a gente ver que está bem. Ou para ver que tem alguma alteração. Vamos deixar claro. Então, o principal sintoma da mama é a dor na mama. Mas, de certa forma, o câncer de mama não dói. Mas não é porque ela tem dor na mama que ela vai deixar de ir no médico também, não. Em relação ao nódulo, caroço na mama, tem uma informação que é importante. A mama, da mesma forma como o ovário útero, ela responde aos hormônios. Ela tem uma forma de se comportar ao longo do ciclo menstrual. Então, é muito comum, eventualmente, a gente ter nodulações, endurecimentos pré-menstrual. Então, toda paciente que tiver algum caroço, algum nódulo, alguma suspeita, no contexto palpação mamária, ela tem que estar sempre repetindo, e é quando a gente deve estimular o autoexame, principalmente após a menstruação. Porque onde eu vou ter a mama vai dar uma murchada e vai ser mais fácil, e ela vai estar menos dolorida também. Então, dessa forma, a gente consegue muitas vezes orientar pacientes sobre esses nódulos que podem aparecer na mama, que na grande maioria das vezes não são câncer. Temos milhares de cistos e nódulos na mama que são de natureza benigna. Ok. Vamos continuar então falando sobre esses cistos, nódulos e tumores no próximo bloco. De Bem com Você vai para mais um intervalo e nós voltamos já já.